Olá, sejam muito bem-vindos à Semana da Matemática para o Enem, onde eu vou te dar diversas estratégias sobre como estudar matemática, como resolver exercícios de matemática, enfim, eu vou te dar a estratégia completa para que você vá muito bem na prova de matemática do Enem, né? E aqui eu vou te dar conteúdo denso, profundo, não vai ser que nem aqueles caras que ficam 80% do tempo fazendo propaganda e 20% do tempo dando algumas dicas soltas e superficiais. Não, aqui o conteúdo vai ser denso, vai ser profundo, para realmente ajudar vocês a ir bem no Enem. Nessa aula eu vou pretendo tratar, né, sobre como estudar matemática, mas antes de falar sobre o conteúdo da aula em si, né, sobre estudos e tal, eu gostaria que vocês assimilassem, né, eu gostaria de expor, explicar, e gostaria que vocês assimilassem nos seus estudos dois princípios fundamentais. O primeiro, e muito importante, é que vocês têm que ter um propósito, né, um motivo, um propósito do porquê vocês estão querendo passar no vestibular. É claro, vocês querem passar no vestibular, mas por que vocês querem passar no curso desejado? Essa é a questão, né? Por exemplo, o Viktor Frankl, né? Ele foi um cara que passou pelos campos de concentração e obviamente sofreu muito, e ele percebeu que o que fez as pessoas, né, tiverem muito mais chance de sobreviver, muito mais chance de sair daquela situação, foi que elas tinham um propósito, né, um objetivo na vida delas, né? Enquanto que pessoas que não tinham um propósito na vida delas, elas tinham muito mais chance, né, de acabar não sobrevivendo e, e acabar não seguindo em frente, né? Então, foi justamente isso que fez com que ele mesmo seguisse em frente. Ele tinha um propósito, um dos propósitos dele, né, era reencontrar a esposa dele fora dos campos de concentração, e isso fazia ele continuar buscando sobreviver e continuar seguindo em frente. Então é muito importante tu ter um propósito nas coisas que tu faz, né? Não só nos estudos, mas em relação a qualquer coisa que tu faz, porque se tu tiver um propósito muito bem claro do porquê tu porque tu quer alcançar, né, os teus objetivos, tu vai conseguir, né, buscar fazer o que for preciso para alcançar esses objetivos com muito mais empenho, com muito mais foco, com muito mais disciplina, enquanto que tu não tem propósito, tu vai ter força, né, para fazer o que for preciso para alcançar determinada meta. E isso se aplicando no estudo, tem gente, por exemplo, que tá se preparando para passar em direito, mas nem sabe o porquê quer cursar direito, tá querendo, tá estudando para passar em direito porque o amigo falou, porque a família falou, porque não sei quem disse que é um bom curso. Ou seja, nem não estudou sobre o curso, não sabe como é o dia a dia do advogado, o dia a dia de um juiz, mas ela tá lá estudando para direito porque disseram que, né, que direito é um bom curso. Então tu tem que estar muito bem claro o porquê tu tá estudando pro curso que tu quer. É importante pesquisar sobre o curso, pesquisar como é o dia a dia do profissional para saber se tu realmente vai gostar de fazer o curso ou não. Então, ter muito bem claro, né? Estudar sobre o curso e ter muito bem claro o porquê tu quer fazer esse curso. Porque é isso que vai te dar disposição para que você consiga estudar para passar no vestibular. E um segundo princípio que vocês têm que ter é focar naquilo que tu consegue fazer alguma coisa a respeito. Focar naquilo que tá no teu centro, que tá no teu controle, sabe? Porque muita gente fica se preocupando com coisa, né? Muitos vestibulantes ficam se preocupando com coisa que não tem muito o que fazer, com coisa que eles não controlam, com coisa que não dá pra controlar. Por exemplo, tem gente que fica discutindo, né? Tem gente que fica querendo saber se o Enem vai ser adiado ou não, se o Enem vai ser mais difícil ou não, qual vai ser o tema da redação, se a nota de corte vai subir ou não. Enfim, essas coisas não dá pra controlar. Não dá pra ficar gastando energia, gastando tempo e energia com isso, porque não tem nada, não tem o que fazer em relação a isso, sabe? Não, qualquer coisa, tu não vai mudar o que vai acontecer em relação a isso, sabe? Tu tem que focar naquilo que tu pode fazer alguma coisa a respeito, com aquilo que tu pode fazer alguma mudança. Por exemplo, tu não controla nada disso, mas tu controla o quanto tu vai estudar, tu controla a quantidade de horas, né, que tu vai estudar, tu controla a quantidade de exercícios que tu vai fazer, a qualidade em que tu vai estudar, tu controla as estratégias que tu vai usar nos seus estudos. Enfim, tu controla tudo isso, mas tu não controla se a nota de corte vai ser maior ou não, tu não controla se o Enem vai ser adiado ou não. Então é importante tu focar naquilo que tu controla.
naquilo que é importante, naquilo que tu controla. E não ficar gastando energia, tempo com aquilo que tu não pode fazer nada, sabe? Então é importante ter esses dois princípios. O primeiro, saber muito bem o porquê tu tá estudando para determinado curso. E o segundo, né, focar naquilo que tu pode fazer alguma coisa a respeito. Focar naquilo que tu controla. Agora, falando mais do assunto da aula em si, antes de a gente falar sobre como estudar matemática, especificamente, a gente tem que falar sobre o que a gente vai estudar. Porque se a gente não tiver muito claro o que a gente tem que estudar, a gente não faz sentido falar sobre técnicas de estudos e tal, se a gente nem sabe quais assuntos a gente precisa ver. Então, primeiro a gente tem que saber o que a gente vai estudar. E para descobrir isso, a gente precisa saber várias coisas. A primeira delas é saber a nota de corte, né? Tu saber, né, pesquisar a nota de corte do curso que tu quer entrar. E essa seria a primeira coisa que tu deveria fazer. Não faz sentido ficar estudando, se preparando, sem tu nem sabe qual é a nota de corte, né? Porque a nota de corte vai dar o quanto que tu precisa estudar, o quanto tu precisa, quantas questões precisa fazer, né? O quanto tu precisa tirar mais ou menos em cada área. O que vai dar isso é principalmente a nota de corte. E tu precisa também saber os pesos, né? Se a faculdade adota peso ou não. Porque o peso vai mudar a tua nota. Porque se for uma faculdade que não adota peso, a tua média vai ser uma média simples, vai somar a quantidade das tuas notas dividido por 5, que é a quantidade de provas. Enquanto se for por peso, tu vai ter que multiplicar cada prova pelos pesos e dividir pela quantidade de pesos, né? E isso pode acabar modificando, né? Provavelmente, né? Quase certamente vai acabar modificando tua nota. E daí, por exemplo, se ela tem um peso maior, se ela tem um peso maior por uma área que tu foi muito ruim, a tua nota vai diminuir. Por outro lado, se ela tem um peso maior por uma prova que tu foi melhor, a tua nota vai aumentar. Então é muito importante saber se a tua faculdade adota peso. E uma terceira coisa é tu saber, digamos, a ordem natural de importância das provas. Saber, né, digamos, entre as provas, né, humanas, linguagens, redação, há, digamos, uma certa ordem de importância. Digamos que tem, por causa do TRI, né, da teoria da resposta Winding, que basicamente faz com que questões mais difíceis tenham menos ponto e questões mais fáceis tenham mais ponto, ela acaba fazendo com que certas provas, naturalmente, né, com menos acertos, que certas provas tenham mais pontuação. Com menos acertos nelas tem mais pontuação, enquanto que para tu tirar 800 em linguagens, por exemplo, tu tem que quase gabaritar. Na matemática, se tu tirar talvez até menos de 30 acertos, tu talvez tenha chance, né? É bem impossível, né? Que com 27 a 28 acertos, tu consiga os 800 pontos. Então, há, digamos, uma ordem de importância entre as áreas. Tem áreas que, com menos acertos, tu consegue mais pontuação. Tem áreas que tu não consegue ter tanta pontuação. Por exemplo, a nota máxima em matemática geralmente fica em torno de mais de 900, 950, 960, por aí. Enquanto que a nota máxima de, de linguagens, né, não passa de 900 pontos. Muitas vezes é menos até de 850 pontos. E qual é essa ordem de importância da prova que tu mais consegue pontuar para a prova que tu menos consegue pontuar? Bom, essa ordem é a seguinte. Em primeiro, né, obviamente a gente tem redação, né? A única que basicamente a única que dá pra tirar 1000. É claro que teve um ano, né? Um ano que acabou acontecendo de, incrivelmente, se tu gabaritasse matemática nesse ano, tu teria mais que 1000 pontos. Mas geralmente a nota máxima em matemática, obviamente, é menos que 1000 pontos. Então, em primeiro lugar, aqui tu consegue tirar mais nota é redação. Em segundo lugar, né? Matemática. Matemática. Enquanto que para linguagem você tem que quase gabaritar para ter uma nota boa, matemática, se tu acertar
metade da prova tu já tem 700 pontos. Se acertar algumas coisas a mais, já tem 800. Então, há uma diferença nisso aí. Por isso que é importante, né? Geralmente, se focar, né? Dar um foco maior em matemática, geralmente é uma estratégia muito boa. Em terceiro lugar, a gente tem natureza. Opa. A gente tem natureza que não chega ao nível da matemática. A matemática fica muito próxima da redação. Redação, obviamente, o máximo é 1000. Matemática fica em 950 e tal. Natureza fica um pouco atrás, eu acho que geralmente fica... Peraí. Tá, natureza fica um pouco atrás, geralmente fica... O máximo fica 900, às vezes um pouco menos que 900, mas fica por aí. E depois a gente tem, né, humanas. Humanas. E por último, linguagens. Humanas e linguagens é bem ruim de conseguir ter uma nota boa. Tu tem que, tipo, estar muito bem mesmo. Se tu for muito bem, tu consegue mais de 700. E se tu gabaritar, tu talvez nem passe de 800. Sabe? Então, principalmente se essas provas, né, tiverem peso 1, nem vale a pena estudar tanto para essas áreas, né? Ainda mais do que boa parte do conteúdo dessas áreas é interpretação. Não tudo é interpretação, mas boa parte é. Então, se tu não precisa não precisa de uma nota muito grande nessas áreas, né? Elas não têm peso maior que 1, nem vale a pena se desempenhar tanto. Não quer dizer que tenha que negligenciar, mas também não precisa se empenhar tanto se tu não precisa ter uma nota, se não precisa, né, necessariamente ter uma nota muito boa nessas áreas. E daí o que tu vai fazer? Bom, baseado nessas coisas aqui, baseado na nota de corte, baseado nos pesos, baseado na ordem de importância das provas, né, na ordem de facilidade, de tu conseguir nota nessas áreas, tu vai fazer o seguinte, né? Tu vai entrar nesse site aqui, né? Tu vai entrar nesse site aqui, que é Seja Alguém, que eu acho que eu já expliquei esse site pra quem já é inscrito, provavelmente já sabe desse site. Então tu vai entrar nesse site aqui, né, Seja Alguém. Aí o que tu vai fazer? Nesse site, ele tem um lugar em que tu coloca a quantidade de acessos em cada área e a nota da redação, e ele te dá a nota, né, em cada área que tu tiraria, né, do Enem 2016 a 2019. E o que tu vai fazer? Escuta só, isso é muito importante tu estabelecer isso. Tu vai fazer o seguinte, tu vai fazer vários testes, né, nesse site, né, colocando os acertos, de forma a que tu encontre uma quantidade de acertos em cada área e uma nota da redação que faça com que tu consiga atingir o teu objetivo, né? Tu consiga, né, atingir a nota de corte que tu precisa, né? Também considerando os pesos, ou seja, tu vai colocar os acertos, vai ter nota. Aí tu faz a média de acordo com os pesos. Se tiver peso ou não. Tu pesquisa se tem peso, pesquisa a nota de corte. Aí tu coloca esses acertos, né? Tu coloca os acertos nesse site. Aí tu vai ter uma nota em cada área. Aí, comparando essa nota com a nota de corte e com os pesos, calculando com os pesos certinho, tu vai ver a nota que tu tem. Aí tu compara essa nota com a nota de corte. Aí o que tu vai fazer? Tu vai testar a quantidade de acertos em cada área que faça com que tu consiga passar, né? Tu consiga, né, de acordo com os pesos e de acordo com a nota de corte, passar, né? Que a nota seja maior que a nota de corte e também seja o caminho que tu precisa fazer o menos esforço possível. Seja o caminho que tu tem que estudar menos, que tu tem que fazer o menos esforço possível. De acordo principalmente com as tuas capacidades e de acordo com o que tu já sabe, né? De acordo com aquilo que tu tem mais afinidade, tu gosta mais, com aquilo que tu já estudou. Por exemplo, digamos que eu, né, no caso, eu sou muito bom em matemática.
Então, para mim, se eu estivesse se preparando para o vestibular, para mim seria bem mais fácil eu colocar como meta gabaritar ou quase gabaritar matemática. Mas em compensação, se eu colocasse uma meta de tirar mais de 900 na redação, essa meta seria muito difícil de eu cumprir, né? Seria muito custoso, né, para que eu conseguisse essa nota. Então tu tem que ver, né, de acordo com o que eu coloquei aqui, tu vai entrar nesse site aqui e tu vai ir naquela área aqui em que tu coloca os acertos e ela te dá nota. Aí tu vai testando acertos até tu encontrar uma quantidade de acertos que seja um equilíbrio entre aquilo que é entre um caminho, né? Uma quantidade de acertos em cada área que seja muito mais fácil de tu conseguir e uma quantidade de acertos que dá a nota que tu precisa, obviamente. Como eu disse, né? O cara pode ser muito bem em redação, então para ele pode colocar como meta ir muito bem em redação. Mas ele pode ser mal em matemática, então de preferência, né? Se não for preciso, se for possível isso, né? Ele não coloca uma nota, ele não coloca uma quantidade de acertos grande em matemática. É claro que isso depende, como eu disse, né? De ser de uma nota suficiente para passar. Então não pode dizer, eu vou colocar como meta tirar 20 acertos em matemática. Se tu quer medicina, não dá pra ter isso, mesmo que tu seja mal, né? Então que tenha um equilíbrio, o mínimo que tu precisa, né? Ter o máximo resultado possível, né? Ter o resultado que tu precisa com o mínimo de esforço possível. Se for possível passar tirando 30 acertos em matemática, e tu não for bem em matemática, beleza, mas se tu precisar de 40 e não tiver onde compensar, aí tu vai precisar de 40. Se tu tá fazendo medicina, paciência, tu tem que ir muito bem em matemática, né? Não tem muito o que fazer, sabe? Então, ter esse equilíbrio entre aquilo que tu precisa e entre fazer, né, um caminho que seja fácil, o mais fácil possível, que ainda assim atinja a nota que tu precisa. Aí tu vai fazer o seguinte, uma vez estabelecida a quantidade de acertos que tu precisa acertar em cada área, para cada área tu vai fazer o seguinte, tu vai pegar a quantidade de acertos que tu precisa acertar, de preferência rondando um pouco para cima, para uma questão de margem de erro, né? Porque pode ser que tu precise acertar mais questões para atingir a nota que tu precisa, pode ser que tu erre algumas questões, então, como margem de erro, colocar um pouco para cima isso e dividir isso pela quantidade de questões em cada área, no caso, dividir por 45. Então, tu vai fazer o seguinte, tu vai pegar, por exemplo, tu precisa acertar 30 questões em matemática. Aí tu vai pegar 30, né, e dividir pela quantidade de questões, que é 45. Isso dá aproximadamente 67%. Aí, tu vai se basear nessa porcentagem, baseando nessa porcentagem, tu vai fazer o seguinte. Tu vai pesquisar, né? Tu vai entrar num site que eu já disse por aqui, que é o Raio-X do Enem. E nesse site é muito bom porque ele tem os assuntos, né? Por prova, ele tem os assuntos, a quantidade de questões que já caiu de cada assunto e a porcentagem dessa quantidade de questões em relação ao total. Aí o que tu vai fazer? Tu vai ver quais conteúdos tu vai fazer, de forma que a porcentagem de questões que esses conteúdos apareceram na prova seja maior ou igual a essa porcentagem aqui, né? Para que tu veja uma quantidade de conteúdo que seja maior do que a porcentagem de questões que tu precisa acertar. Por exemplo, digamos que já tenham tido, sei lá, 1000 questões em matemática do Enem. Aí, somando as quantidades de conteúdos que tu viu que seria melhor tu estudar, tu viu que essas quantidade total de questões que caiu em relação a esses conteúdos foi 700. Aí seria 700 sobre 1000, dá 70%. Então tu cobriu, digamos assim, 70% da matéria, que é mais do que tu precisa. Então tu faz essa relação entre a porcentagem de vezes que as matérias apareceram e a porcentagem de questões que tu precisa acertar. Quando a quantidade de matérias que tu vai ver for maior da quantidade de questões que tu precisa acertar, isso é suficiente. De preferência que seja muito maior, né? Mas se não for possível, né? Que pelo menos seja igual, que seja parecido pelo menos. Aí eu já dei um vídeo sobre isso, que explica mais ou menos isso. No último vídeo vocês podem ver
que é como tirar mais de 700 pontos em matemática no Enem. Aí vocês aplicam isso para o que vocês precisam tirar, seja 800, 900 e tal. Aí nesse 8 vocês vão estar muito bem mais claro, né? O que vocês precisam fazer. E daí vocês vão saber, né, exatamente o que vocês precisam saber vão saber, né, o que vocês precisam estudar. Agora a gente vai falar sobre algumas... antes de falar sobre como estudar, a gente precisa, né, exorcizar algumas, digamos, crenças limitantes que fazem com que você tenha bloqueio com matemática, tenha bloqueio com uma determinada área de estudo, que faz com que você não consiga seguir em frente. A primeira é essa coisa idiota de achar que só quem é bom em matemática é quem nasceu bom, só gênio é bom em matemática, que tu tem bloqueio com matemática, que tu não consegue estudar matemática porque tu não nasceu bom, que tu precisaria nascer bom para ser bom em matemática. Isso não é verdade, você tem que parar de uma vez por todas de pensar dessa forma. Porque tem um autor, né, muito famoso, que é o David Shenk, que ele é um jornalista, geneticista, e ele, né, estudando o DNA, ele percebeu que o DNA é muito afetado, né, muito influenciado por fatores externos, né, então você tem que parar de pensar nessa ideia de que as pessoas têm talento, as pessoas têm talento normal. É claro que tem algumas pessoas que pode-se dizer, né, que são excepcionais, que realmente são gênios, mas geralmente, né, os resultados que tu obtém na vida, né, vem muito mais mesmo por esforço, por dedicação, do que por um talento nato, né? De forma que é muito mais a pena tu ser alguém que não tem talentos, mas é muito esforçado, do que alguém com talento, mas sem esforço. Talento sem esforço não te leva a lugar algum. Esforço sem talento, tu consegue fazer bastante coisa. E é claro, né? Quem é esforçado e é talentoso vai muito longe. E também parar com essa ideia de que tu não consegue aprender matemática. Não, todo mundo consegue aprender matemática. Na minha experiência com matemática, eu vejo, né? Eu percebo que não tem assim, não conseguir aprender matemática. Uma única possibilidade de não ser capaz de aprender matemática é quem tem alguma deficiência, alguma dificuldade, né? Alguma deficiência, sei lá, mental, assim, mas quem não tem algum problema nesse sentido não tem nenhuma dificuldade em aprender matemática, basta se esforçar, né? Basta se dedicar que vai conseguir aprender matemática. E outra coisa em relação, que é mais ou menos em relação a isso, é uma ideia que eu desenvolvi, assim, que acaba sendo também um fator limitante para que tu consiga atingir determinadas coisas, é um certo, é uma certa coisa que eu apelidei, né, carinhosamente de ciclo da desgraça. O que é isso? É um ciclo que faz com que tu não tente, tu não se aprimore, o que isso faz com que tu tenha péssimos resultados, e esses péssimos resultados fazem com que tu não se aprimore, e fica esse ciclo, né? Então, primeiro, as pessoas, né, a primeira parte do ciclo é as pessoas disserem que tu não consegue, né? Que tu não é bom, que tu é ruim, que tu não vai conseguir. O que isso resulta, né? Isso faz com que tu nem tente, né? Porque se estão dizendo que tu não é bom, nem vai tentar, né? Nem vai tentar se esforçar. E daí o que acontece? Tu vai mal, obviamente, porque tu nem se esforçou, aí tu vai mal. Aí esse resultado mal faz com que tu tenha cada vez mais certeza que tu é ruim. E tu faz com que não se esforce, tu vai mal. Então, esse ciclo, né? Tu vai mal, tu acha que é ruim, tu não se esforça, tu vai mal. E daí isso faz com que tu tenha mais certeza que tu é burro, faz com que tu não se esforce e faz com que tu vai mal. E isso não aconteceu comigo, né, em relação à matemática, porque eu sempre fui bem em matemática, mas isso aconteceu comigo em relação ao futebol, sabe? Não fui bom no futebol, não era bom no futebol, muitas vezes por isso, porque, tipo, eu, eu já sabia que era ruim, aí eu nem testava, nem queria, né, jogar muito para, porque eu sabia que era ruim, isso fazia com que eu continuasse ruim, porque eu nem melhorava, né, então... isso é muito ruim isso, porque geralmente aquilo que tu é ruim, infelizmente, a gente como humano, por causa do nosso ego, a gente tem isso
né? Aquilo que a gente é ruim, a gente não quer melhorar, porque a gente é ruim, a gente não quer passar vergonha. Mas aquilo que a gente é bom dá vontade de melhorar. Por exemplo, quando eu tirava nota boa na escola, na faculdade, dava vontade de melhorar. Por causa que eu via que era bom, daí eu tirava notas boas, aí dava vontade de estudar mais. Aí eu estudava mais, tirava notas melhores, estudava mais, tirava notas melhores. Enquanto que no futebol, eu não se esforçava e era ruim. Aí isso fazia com que eu perdesse vontade de se esforçar e continuava sendo ruim. Então é importante vocês saírem desse ciclo de desgraça. Saírem desse ciclo que impede que vocês melhorem naquilo que vocês é ruim. Tem que esquecer o que... Esquecer o passado e pensar daqui pra frente, melhorar daqui pra frente. Não importa se tu foi ruim a vida toda, tu pode melhorar, tu pode ir melhor a partir de agora. Tu não tem um... Não é um talento nato que vai fazer com que tu vá bem, sabe? É muito mais questão de esforço do que talento. Então é muito importante vocês colocarem isso na sua cabeça, que vocês têm capacidade, que todo mundo tem capacidade de aprender matemática. Basta estudar, basta se dedicar, basta estudar, isso se esforçar, né? Vocês têm que parar de pensar que vocês são ruins porque vocês não têm dom, porque vocês não têm habilidade. Vocês são ruins porque vocês não se estudam. Isso. Se vocês estudassem e se empenhassem, vocês vão melhorar. Naturalmente vocês vão melhorar. E não só em matemática, como em tudo, sabe? Então tem que parar com essa ideia de, não tem talento. Tá, tu não tem talento, mas isso não vai ser um impedimento para que tu consiga ir bem em matemática, para tu consiga ir bem nas outras matérias. Então, tu tem que ter isso na tua cabeça, sabe? Tu tem que saber que tu não precisa ter talento, que os resultados vão ser muito mais por causa do esforço do que por causa de algum talento que tu tenha, de algum dom que tu tenha geneticamente, que tu tenha no teu DNA, sabe? Agora sim, finalmente a gente vai falar sobre como estudar, sobre estratégias de estudo. A primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre estratégia de estudo é que não dá, né? É impossível que eu dê uma técnica de estudo matadora que vai servir para todo mundo, que vai resolver todos os seus problemas, que vai fazer com que tu em 10 minutos tu aprenda tudo. Não tem isso, sabe? E o estudo muitas vezes é muito pessoal, sabe? Tu escolher qual a técnica que tu vai estudar, sabe? Mas, apesar disso, eu acredito que tem algumas regras gerais, que o estudo tenha certos parâmetros gerais que todo mundo que vai estudar precisa aplicar isso. Pode ser que ela aplique isso de maneiras diferentes, mas ainda assim ela vai passar por certas etapas. E quais são as etapas que são fundamentais, né? Quais são os princípios fundamentais que regem qualquer estudo que tu vai fazer? De duas etapas, que são... A primeira etapa é tudo que for relacionado a entender a matéria que tu está estudando. Ler o livro, ver uma videoaula, fazer resumo, tudo que for relacionado a entender a matéria que tu está estudando, que é a primeira etapa no estudo, geralmente. Quer dizer, que é a primeira etapa no estudo. E uma segunda etapa que seria memorizar. Todo estudo, né, não importa a técnica que tu usas, vai ter essas duas etapas. Tu vai entender uma matéria e tu vai memorizar essa matéria. Aí tem aquela discussão, eu tenho que entender ou eu tenho que memorizar? As duas coisas, sabe? Tanto os que falam que precisa memorizar sem entender nada estão errados, quanto aqueles que dizem que tu precisa entender e não memorizar estão errados. Porque primeiro, né, se tu não entender nada e querer memorizar, não vai adiantar de nada, porque tu não vai compreender a matéria, tu não vai compreender, tu vai, sei lá, decorar uma fórmula, não vai saber para que serve essa fórmula, de onde vem essa fórmula, então não vai adiantar muito, sabe? Enquanto que se tu entender e não memorizar, também não vai adiantar, porque tu vai esquecer. Então, não adianta só entender, tu tem que entender e memorizar. Porque senão, esse conteúdo vai passar pela tua cabeça e vai ser inútil, sabe?
tu vai ficar nesse ciclo, né? De entender e esquecer, entender e esquecer, entender e esquecer. Não pode, tem que entender e memorizar. Então, os dois são errados. Tanto o grupo que fica dizendo, tem que não pode decorar, quanto o grupo que diz, tem que decorar e esquece de entender. Não, os dois estão errados. Tu tem que tanto entender a matéria, né, na medida do que for possível, quanto decorar, quanto memorizar. Então, essas duas coisas, essas duas etapas são fundamentais. Não pode negligenciar uma, né, priorizar uma em detrimento da outra. As duas são importantes. O que tu vai fazer nessas etapas pode variar, mas sempre essas etapas existem em todo o estudo. Pode ser que tu faça essas etapas, né, que tu memorize de uma forma diferente, que tu entenda a matéria, que tu estude a matéria de uma forma diferente, mas essas etapas estão sempre ali. Bom, o que eu poderia falar em relação a entender a matéria? Um primeiro aspecto que tu tem que ter em relação ao primeiro estudo que tu faz, que se refere a entender a matéria, uma da primeira característica que tu precisa colocar nos seus estudos, um dos primeiros princípios é tu fazer isso de forma ativa, sabe? Tu fazer isso de forma ativa, porque tem muita gente que fica vendo videoaula, vendo matéria de forma passiva, né? Não focando nada. Então tu tem que fazer isso de forma ativa, prestando muita atenção na área. Prestando muita atenção na aula ou no conteúdo que tu vai fazer. Uma das coisas mais fundamentais no seu estudo é estudar, ver as aulas, simular o conteúdo de forma ativa. Um exemplo que eu gosto muito de dar em relação a isso é o caso de, por exemplo, um passe no basquete ou em qualquer outro jogo. O cara que tá passando aquilo ali tá bastante ativo, porque é ele que vai fazer o movimento. Mas isso não significa que tu pode estar sem fazer nada, que tu pode estar despreocupado. Tu vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que se posicionar bem, tu vai ter que se posicionar o teu corpo de uma forma a receber o passe da melhor forma possível. Tu não vai ser aquele cara que vai fazer, tu não vai ser o que tá mais ativo, mas ainda assim, tu não vai ser totalmente passivo, tu vai estar em algo entre passivo e ativo, sabe? E isso se aplica muito bem em relação a aulas. No caso, é claro que o professor, ele está 100% ativo, porque é ele que está dando aula. Mas isso não significa que tu pode adotar uma postura 100% passiva, de não fazer nada. Tu tem que receber, tu tem que estar numa posição para receber esse conteúdo da melhor forma possível, sabe? A mesma coisa com o jogo, tu tem que estar posicionado de forma a receber o passe da melhor forma possível. Tu não pode ficar sem fazer nada, despreocupado. Mas tu também não vai estar totalmente ativo, não vai ser o cara que vai fazer o passe. Então, isso aplica muito bem, como eu disse, né, a ver aulas e ler livros também, né? É claro que não foi tu que escreveu o livro, não foi tu que escreveu a apostila. Foi o cara que escreveu é que ficou 100% ativo no processo de escrever, que foi o cara que desenvolveu, né? Mas isso não significa que só porque tu está recebendo conteúdo que tu tem que adotar uma postura passiva. Não. Tu vai ser passivo, tu vai ser, digamos, ativamente passivo. Porque, é claro, tu tá recebendo conteúdo. Então tu tá, de certa forma, numa posição passiva. Mas tu também vai estar ativo, porque tu vai estar prestando atenção. Tu vai estar querendo entender tudo, detalhe por detalhe. Tu vai estar numa posição... Tu vai estar ativamente passivo. É o melhor modo de descrever o teu estudo. Tu vai estar ativamente, porque tu vai estar prestando atenção, vai estar focado, passivo, porque é tu que vai estar recebendo o conteúdo. E uma outra característica que é muito bom vocês terem nos seus estudos é, quando vocês estudarem, estudar de modo ativo e estudar pensando, né, como se vocês precisassem explicar esse conteúdo para alguém. Então tu vai ver a videoaula, tu vai estudar o livro como se tu precisasse dar a aula sobre esse conteúdo para alguém. Então, tu vai ver uma aula de matemática, tu vai ver uma aula de geometria, de ângulos. E daí tu vai ver ela pensando, como eu posso explicar como eu posso explicar ângulos para alguém? De uma forma que seja muito simples de entender. Então,
esse princípio seria muito importante vocês colocarem nos seus estudos, né? Estudar como se vocês precisassem dar aula para alguém sobre isso. Então, eu até coloco aqui. Estude como se você fosse ensinar isso. Em relação a memorizar, para memorizar algo, tu precisa... tem dois meios, né, que tu tem para memorizar, né, para reter um conteúdo. Um primeiro meio é um forte impacto emocional. Tu precisa de um forte impacto emocional para lembrar de alguma coisa. Por exemplo, tu sempre lembra das piadas que o teu professor há 10 anos atrás contava. Tu lembra das situações cômicas que aconteceram no colégio, mas tu nunca lembra das matérias que tu estudou, tu nunca lembra ah, da aula que o senhor dava, do conteúdo que o senhor dava, mas tu lembra, tu sempre, né, quase sempre lembra, né, dessas situações cômicas, né, ou situações tristes, enfim, tu sempre lembra das situações que tiveram um forte impacto emocional, mas tu dificilmente lembra aquilo que não teve impacto emocional, a não ser que tu revise, né, que aí falamos do outro ponto, né, que tu tem pra memorizar algo, que é revisando, né? Que é o que a gente vai usar, porque não tem como ter muito impacto emocional em relação à preparação para vestibular, né? Mas como não tem muito, não tem muito como colocar emoção nisso, né? Tu vai para outro jeito, né? Que é revisando. E para revisar, tu tem a revisão, um meio de revisar no longo prazo, né? E o meio de revisar pro curto prazo, né? Na memorização que tu faz com que tu... Na revisão que tu faz quando tu recém viu esse conteúdo, né? Que seria tipo de um mês pra baixo, né? De um mês pra cima seria uma revisão mais a longo prazo e de um mês pra baixo seria uma revisão a curto prazo. E como tu faz essa revisão a curto prazo? Bom, eu acho que o melhor jeito, né, de revisar é através de flashcards. Mas não flashcards de cartãozinho, mas sim no computador, né? Que tu vai usar o quê? Tu vai usar o Anki. O Anki, assim, é um site excelente, sabe? Eu uso ele muito pro inglês, né? Que eu tô estudando inglês, mas ele é muito bom só pra memorizar. Porque ele é tipo flashcards. Tem frente e verso, né? Tu coloca na frente... ah, tu coloca na frente, sei lá, uma questão, uma pergunta, e daí tu coloca no verso, né? A matéria. Aí se tu der play, né, tu tem vários decks, né? E daí cada deck pode ser de uma matéria diferente. Aí tu dá play no deck e daí ele coloca nessa frente, aí tu tem que saber o verso. Aí, aí tu dá play e vê, né, quantas vezes tu acertou um card ou quantas vezes tu errou um card e teve que rever ele de novo. E daí, de acordo com isso, ele diz daqui a quantos dias tu vai ter que rever esse card. Por exemplo, tu coloca um card, né? Aí tu erra muito esse card. Provavelmente tu vai ter que revisar isso no dia daqui a um dia. Então, se passado um dia, tu entrar na plataforma, tu entrar no software, tu entrar no aplicativo, tu vai aí dar play, né, no deck, tu vai ver esse card de novo. E enquanto que se tu acertar se tu acertar um card muito rápido, né? Nem dá 5 segundos tu saber a resposta e acertar esse card várias vezes, ele vai dizer pra tu revisar ele daqui a um mês, né? E vai aumentando, né? Cada vez que tu acerta, tu vai revisando, fazendo revisões cada vez mais espaçadas, né? Primeiro tu revisa daqui a um dia, e daí se tu acertar no... Se tu acertar no outro dia, tu revisa daqui a uma semana, depois daqui a 2 semanas, depois daqui a um mês, e vai aumentando, até que uma hora tu nem precisa revisar quase, porque a revisão que tu vai ter que fazer vai ser daqui a, sei lá, 2 anos, né? E, então, para curto prazo, né? Menos de um mês, essa dica que eu dou, né? Usar o Anki. E tem vários vídeos que mostram como usar o Anki. Eu não queria falar sobre isso aqui porque vai ficar um vídeo muito longo, mas se vocês procurarem, vocês certamente vão achar vídeos que ensinam como usar o Anki, o que fazer, né? Como usar o Anki, que é bem simples na real.
E é uma matéria poderosinha para os seus estudos, porque muitas vezes tu tá querendo revisar e não sabe o que revisar. E o Anki dá tudo certinho, bonitinho, o que tu tem que revisar. Tu não precisa se preocupar, será que eu reviso daqui um mês, daqui uma semana? Não, ele tem tudo bonitinho, organizado. Só precisa colocar os CAD lá, fazer, e ele já diz automaticamente, né, de acordo com o que tu acertou ou errou, ele já diz o que tu precisa revisar ou não, né, sem se preocupar. Então é a primeira dica do Anki. Anki. Né? É um site muito bom, realmente. É um aplicativo muito útil, muito bom. Bom, para longo prazo, né? Só tem um jeito, né, para o longo prazo, de revisar para o longo prazo, que é simulados. É claro que os simulados têm não só a função de revisar, mas também a função de testar a sua habilidade, né, em fazer provas. Mas uma das funções do simulado, né, não a principal, mas uma das funções é revisar. O que tu vai fazer? Tu vai fazer o simulado lá. Aí tu vai, e daí tu vai ver que, ó, quais questões tu errou. Aí se tu errou por desatenção, ou porque tu não, porque tu errou uma conta besta e tal, aí não tem muito o que fazer. Agora, se tu viu que tu errou por falta de conteúdo, aí tu vai ter que ir lá e revisar esse conteúdo. Então é basicamente isso, tu vai fazer simulados e ver quais questões tu errou, quais questões tu acertou. Se tu errou por conteúdo, tu vai lá e revisa esse conteúdo. E fazendo simulados periodicamente, uma vez por mês, seria o ideal. É claro, né? Faltando um mês pra mim não tem muito tempo, né? Tu vai ter que fazer tudo meio corrido, né? Meio às pressas, mas é muito importante fazer simulados, né? Pra revisar o conteúdo. E é isso, sabe? Eu poderia dizer várias técnicas de estudo, métodos de estudo, mas eu não vejo muito sentido em dizer, falar um monte de coisa que não vai ser útil, sabe? Eu gosto de falar poucas coisas, mas coisas fundamentais. E é isso que eu fiz nesse vídeo. Eu disse o que é fundamental, que é estudar de modo ativo e estudar se preparando para dar aula sobre isso para alguém. E dar aula sobre isso para alguém. E em relação a memorizar, tu tem que estudar o Anki, tu tem que colocar os teus cards no Anki, né? Da forma como tu preferir. E fazer simulados para ver onde tu errar. E se tu errar por conteúdo, revisar essa matéria. É bem simples, sabe? Tem que ser simples o estudo, não pode ser muito complicado. Sei lá, técnica Pomodoro, não sei o que, não sei o que lá. Tem que ser algo simples e eficaz. Tem que ser algo simples e eficaz. É isso que eu expliquei aqui, algo simples e eficaz. Estudar de modo ativo, buscando ensinar para alguém, e para revisar Anki e simulados. Simples. Agora, em relação mais especificamente ao estudo de matemática, eu vou te dar também duas dicas fundamentais para isso. Duas dicas, né, seguindo o que eu tô falando, né? Duas dicas simples, mas eficazes. Simples, mas que geram resultados. Que são, bom, a matemática, diferente de outras matérias, basicamente tudo é demonstrado na matemática. O que não é demonstrável são os axiomas, né? São os axiomas, né? Os pressupostos, os princípios fundamentais dos quais, né, originam, né, todo o conteúdo da matemática. Né? Só isso que não pode ser demonstrado, mas todo o resto, né? Todo o conteúdo da matemática é explicável, é demonstrável. Uh, Diferente das outras matérias, que muitas coisas a gente consegue explicar, na matemática tudo é deduzível, sabe? Tudo é deduzível, tudo é perfeitamente explicável. E essa é a beleza da matemática. A matemática é bonita, né? Uma coisa não tão bonita, uma coisa meio ruim da matemática, mas também uma coisa boa da matemática é que a matemática, diferente de outras matérias, ela não tem experimento, né? Então não tem experimentos que nem na física, tem experimentos legais que tu pode fazer. Na matemática é só papel e caneta. Mas a beleza da matemática é também por isso, sabe? Porque na matemática, só com o papel e uma caneta, tu consegue descobrir tudo que foi feito na matemática. É claro que tu vai ter que ter muita habilidade para isso, né? Mas com papel e uma caneta, tu consegue tu consegue descobrir tudo que já foi pesquisado, né, em relação a principalmente matemática pura.
E isso é muito bonito na matemática, enquanto na física, né, tu não consegue ter um, um acelerador, né, de partículas em casa, né? Tu não consegue fazer experimentos de física em casa muitas vezes. Enquanto que na matemática tu pode, com papel e uma caneta tu consegue saber tudo. E isso é muito bonito na matemática. E, como eu disse, na matemática, praticamente tudo, fora os axiomas, tu consegue demonstrar. Então, é muito importante tu buscar entender de onde vêm os teoremas. Então, na matemática, quando é muito mais importante, né? Ah, é muito importante tu entender as coisas, sabe? Então, a primeira dica que eu dou é faça demonstrações, faça bastante demonstrações, procure entender a matéria, procure, da forma que for possível, né, na medida do que for possível, demonstrar os teoremas. Demonstrar de onde vêm os teoremas, buscar saber de onde vêm, né, os teoremas, porque eles podem ser demonstrados. Por exemplo, muita gente fica decorando a fórmula de Bhaskara, né? Se ela soubesse de onde vem, não precisaria muito decorar. É claro, não é errado decorar, mas assim, é errado tu decorar sem entender, sabe? Se tu entender e decorar, não tem tanto problema. Mas se tu decorar sem entender, é aí que tá o problema, né? O problema tá em decorar sem entender. E aí que tá o problema. Então, tu precisa, né, entender muito bem a matéria. Depois, tu talvez pode ir decorar a fórmula, mas não pode decorar sem entender, sabe? Não pode ir decorar sem entender. E se tu entender muito bem demonstração, né? Tu tem que entender muito bem como que chega, né, na conclusão do teorema, sabe? Por exemplo, a fórmula de Bhaskara, de onde ela vem? Se tu pesquisar, tu acha, né, como se demonstrar a fórmula de Bhaskara. Inclusive, eu tenho um post no Instagram sobre isso, se vocês quiserem ver, o link tá no meu perfil, está na descrição. E é isso, sabe? Tu precisa ver de onde vêm as coisas. A matemática, tudo na matemática é explicável. Então não tem como não poder saber de onde vêm as coisas. Então tudo pode ser entendido. Então é muito importante vocês buscarem resposta para essas questões, porque é isso que vão fazer vocês memorizar as matérias. É isso que vai fazer com que vocês aprendam matemática. Matemática é demonstração. Matemática é demonstração. Tudo, praticamente tudo na matemática é demonstrável. Então a coisa mais importante que vocês têm que fazer para aprender matemática é estudar demonstrações. Ver de onde vêm as fórmulas, ver de onde vêm os conceitos, ver de onde vêm os, as teorias, né? É muito importante vocês entenderem a matéria, porque quando vocês entenderem vai ser muito mais fácil memorizar essa matéria. Então é isso, é simples, mas é eficaz. Tu demonstrar os teoremas. Ver de onde vêm as fórmulas, ver de onde vêm os conceitos, as definições. Tudo na matemática inexplicável. Tudo na matemática inexplicável. E um outro ponto, né, muito importante para aprender matemática é fazer exercícios. Aqui entra uma questão. Muita gente fica 8 ou 80. Ou a pessoa diz, tem que estudar teoria, mas não precisa muito fazer exercícios. Ou tem aqueles que dizem, não faz teoria. Estuda, vai direto para os exercícios. Eu, eu sou contra essas duas posições, né? Tu tem que ter tanto teoria quanto exercício. Tem que ter um equilíbrio entre teoria e exercício. Tem gente que coloca de forma muito desequilibrada, por exemplo, sei lá, 5% de teoria e 95% de exercícios. Eu acho que o melhor equilíbrio seria algo em torno de 30% de teoria e uns 70% de exercício. Eu acho que esse seria o equilíbrio ideal. Em relação a exercícios, tu tem que estudar os exercícios que tu tem que estudar. Tu não pode ficar fazendo exercício a roda, ficar fazendo um monte de exercício nada a ver, que não vai te ajudar, exercício que tu já sabe como fazer. Tu tem que estudar, tu tem que fazer quais exercícios? Tem que ser exercícios que, ao mesmo tempo, tu tem um desconforto em fazer, mas não sejam muito avançados para ti, sabe? Por exemplo, se tu vai mal em matemática, tu vai mal em matemática, tu não pode pegar um exercício difícil. Tu não pode pegar tentar fazer um exercício, sei lá, do ITA, porque tu não vai conseguir fazer uma coisa muito longe do teu nível. Mas tu também, ao mesmo tempo,
não pode pegar algo muito fácil, algo que tu não esteja desconfortável a fazer. Tem que ser um equilíbrio. Tem que ser um exercício que tu senta dificuldade em fazer e, ao mesmo tempo, não seja um nível muito acima. Tem que ser um nível acima. Não pode ser no mesmo nível que você, porque senão tu não vai melhorar. Não pode ser um nível muito acima, porque senão tu nem vai entender o exercício. Tem que ser um nível acima. E daí subir de degrau por degrau, degrau por degrau. É basicamente isso, é simples e eficaz. Buscar ver a origem das ideias, a origem dos teoremas, a origem dos conceitos e fazer os exercícios corretos. Os exercícios que têm uma dificuldade, que são um nível acima, que tem uma dificuldade boa, mas não são impossíveis. E fazer, né, muitos exercícios certos, e subir de degrau em degrau. E aos poucos ir melhorando, e melhorando cada vez mais, e fazendo exercícios cada vez mais difíceis, e melhorando. E assim tu vai progredindo na matemática. Bom, é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. Como eu disse, eu dei dicas simples e eficazes, que é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de dar dicas poucas, falar pouco, mas falar as coisas que são importantes, né? Me ater ao essencial do que ficar fazendo um monte de dica que vocês não vão aplicar, que vocês nem vão lembrar, que vocês não vão aplicar. Dei dicas simples e eficazes, e é isso que importa. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo, eu acredito que a gente vai falar sobre como resolver exercícios de matemática, né? Provavelmente eu vou fazer alguns exercícios também na aula. E espero que gostem, espero que estejam gostando da semana. Podem me mandar dúvidas, que eu vou responder da melhor forma possível. E aproveitem, porque quem é grande, né? Aqueles caras que são grandes, eles, né, têm a vantagem de ser grande, né? Mas eles acabam tendo uma desvantagem, que é porque eles não conseguem responder todo mundo. Por exemplo, sei lá, Débora Landim. Ela não pode responder todos os comentários que ela recebe, ela não pode responder todas as mensagens. Eu, por ser ainda pequeno, eu posso. Então é bom que vocês aproveitem isso, sabe? Vocês aproveitem o fato de eu ser pequeno, porque eu sendo pequeno consigo ajudar vocês de uma forma muito mais personalizada. Consigo responder as dúvidas específicas que vocês têm. Então aproveitem isso, não deixe de aproveitar isso. Espero que tenham gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e nos vemos nas próximas aulas. Falou!